Muito boa tarde, bem-vindo à Revista Desportiva, emissão desta segunda-feira, dia 22 de novembro. Hoje vamos falar do Campeonato de Portugal e dos jogos que não se realizaram, do que vem por aí e de como é que este calendário está organizado. Vamos falar do Distrital de Évora, concretamente da Liga Elite, que continua a ser liderada pelo Lusitano de Évora, e da Liga AF, que tem o Orcoense também no topo da tabela classificativa nesta edição. Destaque para o futebol feminino internacional e, claro, a seleção de Évora e os convocados. Vamos começar o programa de hoje com o Joaquim Saloio. Muito boa tarde, bem-vindo, Joaquim. Tivemos um fim de semana de futebol em que também houve Taça de Portugal, uma taça que colocou a equipa alentejana do Serpa como único representante da região na prova rainha do futebol nacional e que, sem surpresa, acabou eliminada pelo Estoril Praia da Primeira Liga. Um jogo que terminou com goleada de 5-0. Olá, então, boa tarde, é verdade, eu não vi o jogo todo, mas vi grande parte do jogo e viu-se ali realmente a diferença entre uma equipa e outra. A uma está é a quarta do primeiro escalão, a outra é a última do Campeonato de Portugal. Ganharam os homens da linha, ganharam bem, não houve qualquer dúvida. Os meus parabéns ao Serpa, não só por ter sido o último a sair, a última equipa alentejana a sair do campeonato, mas pela galhardia com que se bateu, não só nestes jogos, mas como nos outros jogos para chegar a este. Parabéns ao Serpa, para onde há mais, parabéns ao Estoril, que foi um digno vencido, ganhou bem, segue em frente. E para onde o Alentejo terá certamente mais equipas na Taça de Portugal, porque este ano ficámos logo ali pelas primeiras. Exatamente, o Serpa ficou pelos 16 avos de final, não consegue chegar aos 8 avos de final, aliás, como nenhuma equipa alentejana. O Serpa, que vai ser o adversário do Juventude na próxima semana. E começamos a falar por aqui, antes de irmos a jogos, Joaquim Saloio, porque o Juventude é o adversário do Serpa. Vai encontrar uma equipa do Baixo Alentejo que está no último lugar da classificação, como pode consultar no site de nfm.com. A equipa do Serpa tem apenas 3 pontos na tabela classificativa, o Juventude tem 7, são mais 4, mas há um ponto interessante. O Serpa vai ter, em princípio, 2 novos jogadores e também há a particularidade do Juventude, neste campeonato, estar a realizar um jogo por mês na sua casa. Isto acaba por ser bastante pesado, Joaquim Saloio, para quer receitas do clube, quer para o próprio envolvimento dos adeptos com a equipa. É claro, é uma grande verdade. Isto tudo aquilo que tu disseste é uma grande verdade. A responsabilidade vai para a Federação Portuguesa de Futebol, para a desorganização que há, porque este campeonato estou completamente em desacordo com os moldes como está a ser organizado, porque estás a ver o Juventude e teve a infelicidade também dos problemas com Covid, realmente afasta as pessoas, porque tu disseste bem, um mês depois de jogar em casa. O pessoal quer é ver futebol, o pessoal quer é ver o seu clube, e assim não as coisas começam, quem não aparece esquece, é o grande ditado que se usa cá no Alentejo, e é realmente a grande verdade, as coisas nem se falam porque as coisas começam, não direi a cair no esquecimento, mas no desuso, porque eu tenho que ir à bola de 15 em 15 dias e agora uma vez por mês, isso é alguma coisa, sinceramente os senhores da Federação têm que ver, porque isto assim não é para eles, não é para o clube, não é para os adeptos, e é uma má propaganda ao futebol. O Juventude, como aqui já referi, vai jogar com o Serpa na próxima semana. É o jogo do mês de novembro, quase que assim podemos dizer. No próximo mês só terá um jogo que é no dia 12 de dezembro. Mas na próxima semana, então, os jogos deste Campeonato de Portugal são os seguintes: Esperança de Lagos, União de Montemor, Barreirense, Lusitano, Moncarapachense, Serpa, Juventude, Loutano, Pinhal Novense e Olhanense, Imortal. Partidas do qual iremos trazer informação em cima da hora e relato no próximo fim de semana. Vamos ao Distrital de Évora, Joaquim Saloio, um distrital que tinha vários jogos importantes e em destaque nesta jornada, a jornada número 10 do campeonato, e um deles era o encontro entre o Lusitano e o Redondense. Um clássico, apesar das duas equipas estarem separadas por muitos pontos neste momento no campeonato distrital, mas é um jogo sempre de grande expectativa, cuja vitória pode cair para um lado ou para o outro. E caiu para o lado do Lusitano, Joaquim Saloio.
Afirmativo, é isso mesmo, portanto, estes pontos que nos separam nesta altura, tem 12 pontos, tinha e tem, o Redondense, o Lusitano tinha, antes deste jogo, tinha 25 pontos, mas não foi isso que desviou o público. Uma boa casa ontem no Campo Estrela, muita gente que se deslocou também do Redondo, porque é uma coisa certa, os adeptos do Redondense, quer queiram, quer não, quer a equipa esteja mais em baixo ou mais em cima, são fiéis adeptos da sua equipa e ontem acompanharam a sua equipa. Mas vamos ao jogo propriamente dito, foi uma boa partida de futebol entre duas equipas que realmente sabem o que querem. O Lusitano é uma equipa que tem mais jogadores e tem jogadores talvez com melhores jogadores, e logo nos minutos iniciais a equipa verde-branca podia inclusive ter marcado, logo ao minuto 14, ao minuto 15, remates que lhe passaram não muito longe do alvo da baliza do guarda-redes da equipa do Redondense. Mas uma grande jogada na primeira parte, e a minha opinião, exceção feita ao gol, foi ao minuto 18, quando Martelo, quase do meio da rua, rematou uma bola que bateu estrondosamente no ferro e podia ter posto a equipa do Lusitano em vantagem. Não aconteceu 18 minutos depois, pelo mesmo Martelo, uma jogada do Lusitano, Martelo estava no sítio certo à hora do costume, ou no sítio do costume à hora certa, rematou sem qualquer hipótese para o guarda-redes da equipa do Redondense. Até ao final da primeira parte, as coisas não se modificaram, um ascendente da equipa do Lusitano, com o Redondense talvez um bocadinho mais atrevido, mas a fazer pela vida e muitas vezes a não deixar aqui os atacantes verde-brancos invadissem o seu último reduto. Veio a segunda parte e não podia ter começado melhor para os homens orientados por Nelson Valente. Logo no segundo minuto, o Lusitano há uma grande penalidade a favor do Lusitano, indiscutível, não houve secado de protesto nem de um lado nem do outro, o Lusitano passou para 2-0. Aí talvez tenha quebrado um pouco a equipa do Redondense, que ir para o intervalo a perder por 1-0 é sempre bom, porque é melhor do que estar a perder por mais, porque pode vir na segunda parte a tentarem ir atrás do prejuízo, mas levarem logo com um golo nos minutos iniciais, as coisas começam-se a complicar. O Lusitano ia carregando, e depois ao minuto 23 o Lusitano não marcava e o Redondense ajudou. Um autogol, diz assim, ao minuto 23 passa o Lusitano a ganhar por 3-0 e aí o jogo em termos de resultado, em minha opinião, acabou. Assistiu-se até a final da partida com os jogadores a tentar marcar o Redondense, a tentar marcar o gol de honra, a equipa do Lusitano a tentar marcar mais um, mas enfim, até o treinador verde-branco, em minha opinião, aproveitou para rodarem alguns jogadores. Resumindo e concluindo, foi uma boa partida de futebol, entre duas equipas, pena é que o Redondense não esteja lá mais em cima, como nos tem habituado, mas jogando o futebol que jogou ontem aqui, não demora muito tempo que não se começa a chegar aos lugares de cima. Vitória justa do Lusitano, porque foi mais equipa, porque foi melhor, porque marcou 3 golos. O Redondense já tem ali o cunho de Paulo Sousa, uma equipa muito bem arrumadinha, uma equipa que tem as limitações que tem, mas certamente que poderão vir mais jogadores, ou com estes jogadores, Paulo Sousa está habituado a fazer muito com pouco, com estes jogadores talvez a equipa do Redondense possa subir mais alguns lugares na tabela classificativa. Vou falar do árbitro da partida, ou do trio de arbitragem, que eu gosto de falar do trio de arbitragem. Paulo Fernandes, na minha opinião, esteve bem, há sempre os desacordos dos jogadores ou de outros. Pedro Pereira é um árbitro que ontem teve de bandeira, já é um árbitro que já tem uma certa experiência, e aqui também o elogio para Diogo Matos, que é um jovem árbitro que vem a dar os primeiros passos na arbitragem, e para já é que eu espero que tenha ali grande futuro, porque já ouvi fazer algumas boas atuações. Ontem, por exemplo, eu estava de frente com ele e estive sempre de acordo com as opiniões, com as decisões dele nos fora de jogo, não deixou passar um. Portanto, aqui temos jovens árbitros, que este seja o exemplo para muitos jovens da sua idade, porque nós aqui na nossa associação precisamos realmente de árbitros e bons árbitros. Ora, árbitros e árbitras, mas aí já lá vamos. Já lá vamos então. O Lusitano recebeu e venceu o Redondense por 3-0. Nelson Valente, o treinador do Lusitano, estava contente com o resultado e também com a exibição da sua equipa. Tinha alertado para a abordagem que tínhamos que fazer este jogo com o Redondense, ao contrário do que se calhar podia-se pensar, o Redondense não estava assim tão mal como se dizia, não é? Foi uma decisão deles trocarem de treinador. O Redondense era sétimo, mas com uns pontos dos Canaviais, por exemplo, estava a menos 2 pontos do quinto lugar apenas. E a nossa abordagem foi de respeito, entrar forte,
A primeira parte é dominada por nós, a segunda também. Acho que tivemos todo o domínio, tivemos as oportunidades. Estou satisfeito, como disseste, com o resultado e com a exibição também. Já Paulo Sousa, que fez o primeiro jogo após o regresso ao comando técnico do Redondense, disse à DNFM que a sua equipa acabou por deixá-lo satisfeito ao mostrar que quer mudar. Sabíamos de antemão as dificuldades que tínhamos, sabíamos a equipa que o Lusitano, que é uma equipa forte, é uma equipa até primeiro classificada. Independentemente disso, viemos cá disputar o jogo da forma como achávamos que era o mais vantajoso para nós, dadas as nossas limitações, dado as dificuldades que tivemos nesta fase de treinos, de mudança, de os jogadores perceberem a nova forma de estar, mas que hoje fiquei bastante satisfeito e orgulhoso destes jogadores porque demonstraram que querem mudar, querem alterar o rumo das coisas. Querem alterar o rumo das coisas, disse Paulo Sousa depois da derrota por 3-0 frente à equipa do Lusitano. Neste campeonato distrital da Associação de Futebol de Évora, Joaquim Saloio, para além deste resultado do Lusitano, que venceu por 3-0 e mantém-se no topo da tabela classificativa, o Atlético de Reguengos não deixou fugir a equipa de Évora e venceu em Vendas Novas por 2-1, noutro jogo que era um dos grandes encontros da jornada. É verdade, era um jogo que nós dissemos aqui no último programa, era um jogo para tripla, porque a equipa do Vendas Novas também é uma equipa que luta pelos lugares de cima, é das melhores equipas deste campeonato. O Atlético de Reguengos vimos-lo jogar, aliás também já vimos jogar o Estrela, são tal como os Lusitanos são, a minha opinião, ainda não vi jogar o Viana, são, em minha opinião, das melhores equipas que andam aí, e é bom para o futebol distrital. Vamos ter aqui um distritalão, porque há realmente aqui equipas que têm bons jogadores, que praticam bom futebol, têm bons treinadores, têm treinadores que estão identificados com o distrital aqui da Associação de Futebol de Évora, e enfim, deve ter sido um grande jogo de futebol, porque qualidade estas duas equipas têm para o fazer. O Estrela de Vendas Novas perdeu 2-1 com o Atlético de Reguengos, que a equipa continua assim 3 pontos do Lusitano, mas com um jogo a menos na tabela classificativa. Em Arraiolos, a DNFM esteve presente no Cunha Rivara para trazer informação em cima da hora do jogo entre o Lusitano Arraiolense e o Canaviais. A equipa de Évora empatou a 2 com o Canaviais, a equipa de Évora empatou a 2 com o Lusitano Arraiolense, e este resultado refletiu também o equilíbrio das duas equipas na tabela classificativa, Joaquim Saloio. Foi um jogo emotivo, especialmente na segunda parte. Sim, é verdade, a equipa do Arraiolense é uma equipa que começou mal. A equipa do Arraiolense começou mal, logo a perderem logo com o Viana, mas tem vindo a fazer um campeonato de baixo para cima, tem vindo a subir. Ontem jogou com os Canaviais, uma das melhores equipas deste campeonato, não tenho qualquer dúvida sobre isso, e a prova está, talvez a equipa do Arraiolense, que eu também já vi jogar, a equipa do Arraiolense fazendo valer o fator casa, conseguiu, e a sua massa associativa conseguiu dar a volta e empatar a partida. Segundo nós tivemos a oportunidade de ouvir, foi um jogo equilibrado, os treinadores estiveram de acordo, o público foi bem servido porque assistiu a uma boa partida de futebol e emotiva, e quando assim está tudo bem. A equipa do Canaviais empatou 2 com o Arraiolense. O técnico André Barreto considera que as oportunidades criadas pelo adversário surgiram de erros da sua própria equipa. Bastante na primeira como na segunda parte, a maioria das oportunidades que eles tiveram foram erros nossos, e tal como foi o primeiro gol deles, eles entraram no jogo, estamos a ganhar 1-0, entraram no jogo um erro nosso, uma transmissão no corredor central, onde conseguimos perder a bola e eles vão fazer o gol. Acho que é isso que está a correr riscos necessários, mas pronto. Parabéns ao Arraiolos pelo ponto, nós queríamos mais, não conseguimos, para a semana conseguimos. O treinador do Arraiolense, João Rolo, destaca a emoção e a qualidade do jogo praticado pelas duas equipas ao longo dos 90 minutos. Nós às vezes falamos naquilo que é o nosso distrital, possivelmente hoje assistimos aqui a um jogo, se calhar em campeonatos nacionais até não se vê muito, um jogo muito emotivo, muito bem disputado pelas equipas, muito leal, correto, duro mas correto, com muitas oportunidades de ambas as partes, e assistiu-se realmente aqui um bom jogo.
Depois deste jogo, o Canaviais subiu ao 6º lugar com 14 pontos, já o Arriolense manteve-se na 10ª posição com 8 pontos na tabela classificativa. Em Portel, a equipa da casa recebeu o Cabrela e empatou a uma bola. Já o Sporting de Viana venceu o derby do Concelho com o Alcaçovense por 2-0, Joaquim Saloio. Assim, é verdade. Vamos primeiro ao Portel. A equipa do Portel não me surpreendeu a equipa do Cabrela. Eu já vi a equipa do Cabrela, vi que estava naquela altura ainda em formação e veio arrancar um bom resultado em casa do Portel. Portanto, empatar em Portel é sempre bom para uma equipa que é o caso do Cabrela, uma equipa que as aspirações é a manutenção, foi um bom resultado. Já que tu falaste-me também no Sporting de Viana com o Alcaçovense. Ora bem, o Sporting de Viana com o Alcaçovense é um derby. É um derby que tanto pode cair para um lado como pode cair para o outro. Caiu para o lado dos homens da casa. O Sporting de Viana, que nesta altura é o terceiro classificado, tem 22 pontos. O Alcaçovense também nos tem habituado a andar mais acima, é quinto classificado, tem 15 pontos, mas não deixa de ser um derby. Aqui vai esta particularidade que eu queria dizer. O que Saldanha foi o árbitro, foram duas jovens árbitras que foram aqui num derby. Sara Gaspar e Rafaela Fernandes foram as árbitras auxiliares, portanto, neste jogo num derby, um jogo quentinho, assim se pode dizer. Portanto, está de parabéns o Conselho de Arbitragem, porque está a arriscar nestas jovens. Já iremos depois lá nas notas finais falar em outra situação, mas a verdade é que está a arriscar também nestas jovens árbitros, e como eu disse há pouco, do árbitro auxiliar que esteve aqui no Lusitano, o jovem árbitro, portanto o Diogo Matos, este que puxe pelos jovens, e elas também que puxem por elas, porque também temos muita jovem a praticar futebol e temos também a ter árbitros. Também vi no sábado um jogo dos escalões de formação no campo de futebol aqui em Évora a ser apitado por uma jovem árbitra, que, em minha opinião, uma jovem árbitra, que, em minha opinião, também esteve bem. Portanto, força mulherio, vamos ao ataque, agarrar no apito, agarrar as bandeirolas, que a arbitragem espera por vocês. Neste campeonato distrital, um dos jogos que teve também emoção ao longo dos 90 minutos foi o Escoralense Monte do Trigo. Resultou num empate a 3 bolas, num jogo que colocou frente a frente duas equipas tradicionalmente aguerridas dentro do relvado. Não tenho rigorosamente dúvidas nenhuma sobre isso. A equipa do Escoralense e a equipa do Monte Trigo são equipas, como se costuma dizer, de sangue na guerra. E eu acho que o resultado, pelo que eu fui ouvindo, acho que o resultado alternou várias vezes durante a partida. Portanto, deve ter sido uma boa partida de futebol, muito emotiva, entre duas equipas que realmente andam neste distrital, que lutam até à última gota e que, em busca do melhor resultado, e o melhor resultado ontem foi um empate para cada um. Houve ali um ponto, não há divisão de pontos, mas não é divisões iguais, porque a vitória é 3 pontos, portanto, houve um ponto para cada um, ainda sobrou um ponto dos 3 que estavam em disputa, e vamos dar, portanto, os parabéns, porque deve ter sido uma grande partida de futebol, uma boa partida de futebol, pelo menos tendo em conta o resultado, 3-3. No confronto entre equipas do fundo da tabela, o Oriolenses recebeu Fazendas do Cortiço e perdeu por 2-3 na sua casa. É verdade, o resultado que eu acho que no fim de semana passado foi a mesma coisa. O Oriolense esteve a ganhar em Alcáçovas e depois acabou por perder, acho eu também, e desculpem, sim. Foi, portanto, por 3-2, perdeu o mesmo resultado. Sinceramente, não esperava que o Oriolense perdesse com o Fazendas de Cortiço, não é porque o Fazendense seja mais ou menos, já havia duas equipas, eu acho sinceramente, e pelo aquilo que vi, e só pelo aquilo que vi, não sei se já só fecharam-se não, só pelo aquilo que vi, acho que o Oriolense fez um mau resultado, porque, em minha opinião, é mais equipa que a equipa do Fazendense, isto tendo em conta os jogos que eu vi das mesmas. Quanto à classificação, após esta jornada número 10, o Lusitano é líder com 28 pontos, seguido do Atlético de Reguengos com 25, como aqui referimos há pouco, menos 3 pontos, mas menos um jogo. O terceiro é o Sporting de Viana com 22, Vendas Novas logo a seguir no quarto lugar com 17 pontos e o quinto é o Alcaçovense com 14. A equipa de Évora do Canaviais está na sexta posição com 14 pontos. No fundo da tabela, Fazendas do Cortiço e Cabrela têm 6 pontos, Corval 4
e a equipa do Oriola tem 3 pontos. É uma informação que pode verificar na página www.dnfm.com. Basta aceder ao separador Notícias, Desporto e lá encontra toda a informação sobre este campeonato. Na próxima semana irão jogar as seguintes equipas, irão realizar-se os seguintes encontros: Redondense-Escoralense, Canaviais-Oriolenses, Monte Trigo, Estrela de Vendas Novas, Alcaçovense, Fazendas do Cortiço, Cabrela, Lusitana-Riolense e Corval, Lusitano de Évora, partida que vamos aqui acompanhar em direto na DNFM. Chegamos à Liga AF do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Évora, uma competição que continua a ser liderada pela equipa do Arcoense, após golear o Valfigueira por 7-0, um confronto entre o primeiro e o penúltimo, que não surpreende pelo desfecho aqui em Saloio. Pois é, aqui não, acho que não, acho que o Arcoense, portanto, o Arcoense a jogar em casa com os Foros é uma equipa que é estreante, exatamente, os Foros o resultado, não sei, perder por 7 ou ganhar por 7-0, acho que não há assim muitos comentários a fazer, portanto, acho que o resultado diz praticamente tudo. Já o Borbense venceu por 4-1 a equipa do Vera Cruz e o Santana do Campo também marcou 4, mas venceu por 4-0 o Valenças. Talvez o Santana e o Valência são equipas que não têm, assim, não têm grandes aspirações, portanto o Santana nesta altura é 7º classificado, tem 12 pontos, o Valência é 9º, tem 10 pontos, é um jogo entre equipas que andam cá no último terço do campeonato e, portanto, a vitória também não me surpreende, os números talvez sim, a vitória não. O Pedrense, no fundo da tabela, recebeu o Bencatelense e perdeu por 2-0, o que também certamente não é uma surpresa neste campeonato. O Morense, no sábado, havia jogado com o Montemor B e perdido por 2 bolas. Ou o Montemor B conseguir mais uma vitória, a terceira na prova, depois de ter começado de forma até com resultados maus, surpreendentemente maus. Bom, eu não quero dizer nada, não estou a dizer nada, mas uma coisa é certa, o Montemor, a União de Montemor, não sei se foi o caso, atenção, que fica aqui bem claro, não sei se foi o caso, mas a União de Montemor, quando a equipa A não joga, a equipa B ganha. Não sei se irá buscar algum jogador da equipa A, se não sei, mas é um facto, já no fim de semana passada a equipa também não jogou e eles também ganharam. Portanto, a equipa do União de Montemor B, está a fazer o campeonato em ascendência, portanto nesta altura já é 10º classificado, não começou nada bem, começou cá por baixo e agora já tem 9 pontos e os últimos 6 foram nos últimos 2 fins de semana. Para o final desta nossa análise à Liga AF da Associação de Futebol de Évora, esta jornada número 9, deixamos 2 pontos altos. Começamos primeiro pelo grande jogo da jornada, colocou o segundo com o terceiro classificado, o Calipulense com o Aguiar, uma partida que esteve empatada a 0 durante bastante tempo, mas acabou por dar a vitória ao Calipulense por 1-0. O Calipulense está no segundo lugar da tabela classificativa, o Aguiar está no 4º, mas logo a seguir, Joaquim Saloio. É verdade, o Arcoense está em primeiro, portanto a Calipulense e Bencatel repartem o segundo lugar, mas é sabido que a equipa de Vila Viçosa quer voltar à divisão de elite e está a fazer tudo por isso, está a lutar com o Arcoense que esteve na divisão de elite o ano passado e prescindiu para ir para a divisão de honra. Não me admiro nada que isto é há 3-2, ou seja, há 3 equipas para 4 equipas para 2 lugares, o Arcoense, o Calipulense, o Bencatelense e o Aguiar, são realmente equipas que querem chegar ao primeiro e ao segundo lugar, lugares que lhe dão acesso à subida à divisão de elite, não tenho qualquer dúvida, mas também penso eu que esta equipa do Calipulense é daquele tipo, vamos dar 2 passos atrás para darmos um passo à frente, e foi isso que se fez em Vila Viçosa, e cá estão a colher frutos, e não me admiro nada que a equipa de Vila Viçosa consiga para o ano estar na divisão de elite, não me admiro nada disso. Ora, esta jornada do Distrital teve, pela primeira vez nesta época, um jogo adiado devido à Covid-19, concretamente o encontro entre a equipa do Cortiçadas de Lavre e o Torega, isto porque houve casos de Covid-19 no plantel do Torega que levaram ao adiamento do jogo.
Será que vamos ter este cenário a repetir-se de vez em quando nas próximas jornadas, Joaquim Saloio? Será que vamos conseguir ter isto controlado? Isto aqui já não falamos de futebol, não é? Pois, já não falamos de futebol, eu tive até a oportunidade de falar com elementos do Torega, onde me disseram que houve um caso com um jogador da equipa do Torega, vai daí o jogo adiado em Lava, mais propriamente das cortiçadas, portanto, e esperamos bem que não vamos ter mais casos destes, francamente, já levámos com bastantes a época passada, e creio eu, e oxalá que não se vai repetir este ano. Pois esperamos bem que não se repitam mais casos de Covid-19 nos plantéis das equipas da região. Quanto à classificação, o Arcoense é líder deste campeonato da Liga AF, com 23 pontos, seguido do Bencatelense e do Calipulense, ambos com 21 pontos. A Guiar na quarta posição com 18 e o Borbense tem 17 no quinto lugar. O 14º e último é o São Pedrense, com 4 pontos na tabela classificativa. Pode verificar todos estes resultados em www.dnfm.com e também a classificação desta jornada. Quanto ao próximo encontro, só se irá realizar já em dezembro. Não haverá jogo no dia 28 de novembro deste campeonato, portanto estará em pausa dentro de uma semana. O futebol apenas regressará dentro de uma semana e os jogos agendados para o distrital da Liga AF são União Montemor B Santana do Campo, Bencatelense Morense, Torega Arcoense, Aguiar Borbense, Valfigueira Pedrense, Valenças Calipulense e Vera Cruz Cortiçadas de Lavre. Partidas do qual iremos trazer, claro, informação em cima da hora no dia 5 de dezembro e não deixaremos de estar atentos ao jogo do Montemor B Santana do Campo a realizar no sábado, dia 4. Entretanto, deste fim de semana de futebol, ainda antes de sairmos do campo, antes de irmos para o tempo extra fora das 4 linhas, há que falar da equipa de futsal feminino do Internacional, que venceu na terceira jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Venceu a equipa do Entroncamento por 2-1, a contar para a terceira jornada da Série Sul. Atualmente a equipa de Évora está na 6ª posição com 3 pontos e menos um jogo. Joaquim Saloio. Este é um bom desempenho da equipa de Évora do futsal e, já que falamos de futsal feminino, há também o futebol feminino e, como tu já aqui referiste, as equipas de arbitragem femininas que começam a ganhar corpo aqui na região. É verdade, o Internacional está representado em todos os escalões, portanto, não tem campo, não tem pavilhão, é fazer das tripas coração para manter estas equipas todas a funcionar. Mas, enfim, o homem sonha, a obra nasce e está a acontecer no Internacional, portanto, vai certamente fazer uma boa época, como fez a época passada. Falaste-me ainda no futebol feminino. Ora bem, no futebol feminino, tive a saber que há um clube de Évora que tem 40 jogadoras no futebol feminino. É obra. Também os canaviais também têm, não sei, 20, acho que à volta de 20 jogadoras, portanto o futebol feminino está aqui a dar cartas e a crescer, tem a crescendo, e é bom, isso é um grande sonho também da Associação de Futebol de Évora. A Associação de Futebol de Évora, já agora, se me permites, fez a convocatória para a seleção distrital, e os jogadores, os reguengos com 7 e o Lusitano com 6, são os clubes que metem mais jogadores na seleção. A seleção que vai ter diversos jogos com outras seleções, precisamente de outras associações de futebol do país. E como é que esta seleção é... E não só, Luís, não vai defender o título. Porque Évora é campeã nacional. Exatamente. E só não foi à Europa por causa do Covid, era para jogar à Roménia, e só não foi por causa do Covid. Portanto, estes jogadores não tiveram esse prémio, os jogadores que jogaram o ano passado não tiveram esse prémio, esperamos bem que o tenham este ano. Portanto, como é que perguntaste-me? Como é que é então escolhida e como é que é o processo de trabalho depois deste plantel de elite, digamos assim? Ora bem, isto funciona assim, depois já vamos aos jogadores. Isto difere de associação para associação. A Associação de Futebol de Évora, por já, há um critério que é universal, que é o jogador não pode ter sido profissional,
nem pode ter sido internacional. Depois, a partir daí, os critérios funcionam conforme as associações. Portanto, a Associação de Futebol de Évora dá preferência aos jogadores formados na associação e a todos e os jogadores que representaram mais tempo, portanto, a Associação de Futebol de Évora. Perguntas-me aqui, há um jogador que é Kelvin Santo. Kelvin Santo não foi formado na Associação de Futebol, mas já tem 10 ou 11 inscrições, portanto é como diz o outro, não é de cá, mas mora cá, mas faz parte dos de cá. Vamos então agora aos jogadores. Da equipa do Portel tem o Renato Almeida e o Duarte Baião. O Atlético de Arguengos tem o Luís Marques, o Cebola, o Vasco Barros, o André Barroso, o Rodrigo Elias, o Gonçalo Elias, o Marvin Freira. Do Arraiolense, o Gonçalo Catalão e o João Semedo. O tal Kelvin Santo do Alcaçovense. O Estrela com Gonçalo Varanda, Rui Pereira, Rubens Ribeiro, Bernardo Alcácer, João Carrasco. Portanto, estes são do Estrela. Agora do Lusitano, o Pedro Amendoeira, o Pedro Seabra, o Zé Quito, o Fábio Carapinha, Tiago Paulo e Bruno Charrua. Do Redondense, o Luís Varela, e dos Canaviais, o Gonçalo Farinha, o Miguel Tojo, o Ricardo Santos e o Alexandre Soares. Portanto, estes são os primeiros jogadores convocados pela equipa técnica da Associação de Futebol de Évora, o que não quer dizer que não haja mais durante os treinos. Portanto, estes foram os primeiros a ser classificados, podem ser alguns, podem entrar outros, portanto isso tudo depende dos treinos e tudo depende do evoluir da situação. E assim entramos no período fora de jogo. Mais alguma nota para encerrar o programa, Joaquim Saloio? Tenho uma nota aí. Neste tempo extra da revista desportiva. Eu, como sou um bocado alérgico às notas, algumas fogem. E no fim de semana passado fugiu-me aqui uma nota que era importante, peço para já desculpa. Foi no jogo do Becatel com o Araquense, atenção, um derby entre primeiros, e o Conselho de Arbitragem de Évora pôs um trio de arbitragem feminino. E, pelo que sei, elogiado tanto de um lado como do outro. Elas foram a Mafalda Antunes, portanto, que é uma árbitra que anda já nos nacionais, foi a Sara Gaspar e a Rafaela Fernandes. Portanto, um trio de arbitragem e tudo quanto sei, de um lado e do outro, elogiadas tanto de um lado como do outro. Portanto, parabéns mais uma vez aqui ao mulherio aqui, eu chamo-lhe isto, mas é ser um mínimo ofender, portanto, às senhoras que estão na arbitragem. Mais aqui uma nota final, uma nota triste. É uma nota triste porque quando é que se acaba com estas palhaçadas? Porque isto é uma palhaçada. Repare, nota, a equipa do União da Madeira era para jogar com o Merilinense em casa, não tinha equipamentos. O União da Madeira, que já andou na primeira divisão, não tinha equipamentos. A SAD está admitida em bloco. Não aparece ninguém, não apareceu ninguém para fazer a ficha do jogo. Portanto, não houve jogo. Não apareceu ninguém para fazer a ficha do jogo. Não houve jogo. Os jogadores há 2 meses que não recebem um tostão de salários. Isto é muito triste. Portanto, o nosso governo, isto é uma coisa que já, em minha opinião, já passa à Associação de Futebol, à Federação, já passa. Isto já tem que ser o governo. As chachadas de metigela que aparecem por aí têm que ter responsabilidades. Porque há chefes de família nestas situações, há pessoas que vivem do futebol, ou há ou não há, ou tem ou não tem condições. Eu já disse, a minha opinião tem que haver ali umas garantias bancárias antes de começarem os campeonatos. Têm arame, enfardam, não têm, não enfardam. E é o que se diz aqui no Alentejo. Temos o Pinhal, temos várias, e muitas que nós não sabemos porque muitos jogadores são ameaçados, se falarem, os empresários não lhe arranjam contratos. Mas isso é o que se diz. Agora, uma notas finais, não podia deixar de passar esta nota final aqui de um grande senhor da arbitragem, um grande homem que a arbitragem, não é arbitragem alentejana, é arbitragem nacional e internacional, lhe deve muito. Estou-me a referir ao professor Jorge Pombo, que hoje completa 90 anos. Portanto, um abraço para ele, que está rijo e forte e que continue, não digo por mais 90, mas que continue por cá mais alguns anos. Agora também, em talho, depois, um terço desses anos, 30, fez o melhor marcador do campeonato distrital, Vítor Martelo faz hoje também 30 anos. Portanto, isto é as notas finais que eu tenho aqui para dar, e acho que não me esqueci de nenhuma. Muito bem, obrigado Joaquim Saloio. Deixo essa informação, caso pretenda, pode aceder ao site de nfm.com e ouvir a entrevista que realizamos ao professor Jorge Pombo
basta acederem www.dnfm.com, ir ao espaço de programas Falando Com e no espaço de busca introduzir Jorge Pombo e encontrará... São essa 90 entrevista. anos, não é? Exatamente, encontrará essa entrevista e poderá escutá-la, que permanece online no site de DNFM. Joaquim Soleiro, estamos assim no final desta revista desportiva. Obrigado pela tua presença mais uma vez e pela análise aqui feita à jornada do fim de semana. Obrigado a si também que nos segue nos 94.1, sempre à segunda-feira a partir das 18 horas, em dnfm.com, para ouvir quando quer no formato podcast e também no formato de vídeo, em que pode aceder no meu canal 121 124 e no canal de YouTube da DNFM. O encontro está marcado consigo para o próximo fim de semana, em que teremos mais futebol em direto aqui na Diana, a partir das 14h45 na emissão Super Desporto de domingo que vem. Até lá, boa tarde.